Olá, boa noite. Hoje é 2/3 de 2025, 2 de março de 2025. Antigo Testamento, página 2198. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. E que o Espírito Santo fará o seu coração. Não estou falando nada contra a vida de ninguém, falando pelo Espírito. Então, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus fale ao seu coração, que Deus lhe dê vislumbres, que Deus lhe dê vislumbres espirituais. Então, Deus quer que a gente renuncie o pecado, o mal, a injustiça. Deus quer que nós renuncie os pecados que impedem a nossa salvação, injustiça, o mal. Deus quer que nós renuncie, Deus quer que nós não tenha em nossa vida atitudes más, práticas más, desejo e vontade má. Deus quer que o ser humano não tenha isso. Você acredita? Essa é a vontade de Deus. Por isso que ele enviou Jesus e enviou Jesus falando um amor, mostrando um amor, fazendo bem, curando, sarando, libertando, ressuscitando e ensinando a amar uns aos outros. Ensinando a amar. Amai uns aos outros como eu vos amei a vós, que vós uns aos outros vos amei, vos ame. Jesus passou isto. Jesus passou a perdoar, ter misericórdia, ter compaixão. Jesus passou isso. Agora o rei Acais, ele fez algo que estava cada vez mais se distanciando de Deus. Por amizade, por querer agradar mais o homem do que a Deus. Por interesse próprios. E isso não é bom. Se você quer agradar mais os outros do que a Deus, isso não é bom. Se você tem interesses próprios, desejo, vontade, objetivo, né? Alvos que você quer alcançar, coisas que você quer alcançar na sua vida, que está acima de Deus, ou que para você é mais importante do que a Deus, isso não é bom. Eu digo para você de coração, não é bom. Então veja o que foi que o rei Acais mandou o sacerdote fazer, e o sacerdote fez. 2 Reis 16, versículo 16. Eu não estou falando mal dele, estou falando o que ele fez de errado, o que ele pensava que era certo. E que nós não temos que fazer hoje. Olha só, lógico que nós não vamos fazer da mesma maneira dele, porque nós não temos templo, nós não estamos em Israel, nós não temos templo, não temos isso. 2 Reis 16, versículo 16. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. Então o rei Acais fez um sacerdote fazer tudo aquilo que ele queria. Você já imaginou você ter autoridade, você ter dinheiro, e você chegar e por causa de objetivo seu, por causa de desejo seu, por causa de vontade sua, por causa de intenção sua, você fazer pessoas fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, fazer aquilo que levará eles à condenação, à perdição eterna. Já imaginou? Você que tem dinheiro, você que tem condição, você que é influente, fazer pessoas fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus e perder a vida eterna, a salvação. Você já imaginou? Assim foi o que o rei fez. A autoridade, dinheiro, e o sacerdote foi e fez tudo quanto ele ordenou. Com medo de morrer, com medo dele chegar a matar ele. Então ele fez. Já imaginou o quanto o rei Acais estava se distanciando cada vez mais de Deus? Ao ponto de fazer isso, no versículo 17. E o rei Acais cortou a cinta das bases, e de cima delas tomou a pia, e o mar tirou de sobre os bois de cobre, que estava debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Você pensa que essa cinta dessas bases, e essa pia, e esses bois, e esse mar, era algo que tinha na casa de alguém, de algum servo, de algum sacerdote, de alguma pessoa, ou dele próprio? Não. Era da casa do Senhor, do templo. Também a cobertura do sábado que edificara
que edificaram na casa, e a entrada de fora do rei retirou. Retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Você entendeu? Então ele fez tudo isso por causa do rei da Síria. Então a amizade dele, aquela amizade, aquela aliança que ele fez ele se distanciar de Deus e fez ele fazer coisas que ele não poderia fazer. Então esse modelo aqui que ele mandou cortar, mandou tirar, foi aquele modelo lá do templo que ele mandou fazer. Que ele mandou o povo fazer, que Salomão tinha feito. O modelo do templo. Daí para lá foi onde Deus permitiu o templo ser destruído, ser tudo destruído. Porque ele passou a ser tão, passou mais a não temer a Deus ao ponto de cortar aquilo que Deus tinha mandado fazer. Ora, o mais dos altos de Acais e o que fez porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? E dormiu Acais com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais. Dormiu com seus pais e morreu na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Vou explicar para você algo. Deus, João, 4 livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho do Pai. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vou dar um exemplo. Jesus veio, ensinou a perdoar, a ter misericórdia, a ser pacífico, a amar uns aos outros. Amai uns aos outros como eu vos amei a vós. Que vós uns aos outros vos ameis, como eu vos amei a vós. Que vós uns aos outros vos ameis, como eu vos ameis a vós. É como se a pessoa ensinasse que não se deve perdoar, que não se deve amar, que não se deve ser pacífico, que não se deve ter misericórdia. É como se a pessoa deixasse de ensinar o Evangelho. O que o rei Acais fez. Cortou as bases, tirou a pia, tirou o mar de sobre os bois de cobre que tinha lá no templo, que estava debaixo dele, e pôs num pavimento de pedra. Colocou num pavimento de pedra. É como se a pessoa deixasse de ensinar o que Jesus ensinou. Não pode tirar o que Jesus ensinou. Tem que falar o que Jesus ensinou, para que o corpo dele esteja edificado sobre a terra.